É um privilégio estar aqui com vocês e eu espero que o Senhor Jesus Cristo tenha trazido você aqui com a disposição de entender algo melhor, compreender algo melhor, compartilhar, ao mesmo tempo que incomodar um pouquinho o nosso coração. Eu costumo dizer que toda vez que nós nos deparamos com a palavra de Deus, esse é um encontro de decisão. A palavra de Deus não nos deixa sem um convite a fazer alguma coisa. Se você é uma pessoa que busca seriamente a palavra, com certeza, toda vez que você olhar para ela, a pergunta final é: e daí? E daí? O assunto que nós queremos conversar com vocês nessa tarde é um assunto muito pertinente, mas que exigiria muito mais tempo do que a gente tem hoje e amanhã. E eu tenho um receio muito grande de trazer o que vocês não precisam e ficar de fora aquilo que precisaria ser abordado. E à medida que a gente vem pesquisando nessa área, isso já tem mais de 14 anos que pesquisamos a questão de olharmos a ação, a atividade, a missão da igreja na cidade, seja ela grande ou pequena. Cada vez que a gente analisa alguns aspectos, nós percebemos uma necessidade muito grande da igreja repensar a sua ação para que ela seja pertinente. Antes de ler um texto bíblico, eu quero começar fazendo uma pergunta para você entender o que eu chamo de pertinência, tá bom? Imagine que na semana que vem a sua igreja deixa de existir aonde ela é hoje. Simplesmente some. O que é que o bairro iria dizer? Quando eu fizer uma pergunta, é para responder, tá certo? O que é que o bairro iria dizer se a sua igreja deixasse de existir? Tudo continuava igual, menos a sua igreja. Eu já ouvi um pastor dizer para mim assim: o bairro diria assim, e tem uma igreja aqui, é? Outros talvez dissessem assim: graças a Deus, saiu daqui. Porque os carros eram estacionados na frente das casas e às vezes causavam sérios problemas para os moradores vizinhos da igreja. Qual a pertinência? Qual a relevância? Agora deixe-me lhe mostrar o que eu chamo de relevância. Você conhece na Bíblia uma senhora chamada Dorcas? Você sabe que essa mulher deixou de existir nesse mundo? E você sabe o que aconteceu na cidade? Foi um uau, um disse-me disse, um chora para aqui, um chora. E, gente, não foi a igreja que deixou de existir. Foi uma membro que morreu. O nome disso? Relevância. Relevância. Eu quero que você abra a sua Bíblia, embora que vamos partir para outros aspectos da palavra de Deus, mas eu quero ter como ponto de partida esse texto de Jeremias capítulo 29 e tentarmos entender essa estrutura que leva a igreja a agir nesse ambiente chamado urbano, que a gente vai estudar um pouquinho sobre ele, e tornar-se relevante instrumento de transformação. Jeremias 29, você pode estar estranhando, como é que eu vou falar de missão urbana no Antigo Testamento? Eu quero lembrar a vocês que o primeiro homem a construir uma cidade foi Caim, antes do Antigo Testamento. A primeira cidade a atingir 300 mil habitantes foi Babilônia. E a primeira cidade a atingir 1 milhão de habitantes foi Roma, na época dos apóstolos. Então, você pensar em falar em missão urbana achando que isso é coisa da década de 80 para cá é puro engano. O desejo de Deus e a realidade do homem na estrutura de uma cidade, você pode ver claramente como Deus cria o homem para progredir, o ser humano para progredir, e quando você olha o fecho desse progresso, você vai encontrar uma cidade. A história da cidade é a história do ser humano. Tanto é que na glória futura, o que o Deus dá aos seres humanos é o quê?
Diga aí. É uma cidade que desce de onde? Do céu. Com que tamanho? Poxa, eu digo, ela tem 2.400 quilômetros de cada lado e 2.400 quilômetros de altura. Você já imaginou uma cidade assim? Seria começar no Recife e até o Rio de Janeiro, depois ir para Cuiabá, Mato Grosso, subir para Belém do Pará e voltar para Recife. Uma cidadinha. E uma cidade com 2.400 quilômetros de altura. Quantos quilômetros estão gravitando os nossos satélites, você sabe? 30. E como essa cidade tem 2.400 quilômetros de altura? Ela entrou aonde? Ela entrou no espaço. É real? É real? Claro que não, é figurado. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é: o mundo de Deus futuro, cósmico, é urbano. É coletivo, é gente interagindo com gente e não espalhadão por aí. Nós somos isso. Então, vamos olhar aí Jeremias 29 e vamos ler a partir do versículo de número 6. Vamos ler o versículo de número 4 para frente, porque você vai entender um pouquinho melhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte: a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia, construam casas, morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham os filhos, e que os filhos casem e também tenham os filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiro. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Muito interessante. Eu estou lendo aqui na nova tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que eu acho muito interessante, e que mostra Deus determinando o povo de Israel ser levado escravo, porque era idólatra, desobediente, da cidade de Jerusalém para a cidade da Babilônia. Se tem uma cidade que a Bíblia fala seriamente, é Babilônia. As maiores profecias de desgraça e julgamento é para Babilônia. E no livro do Apocalipse, Babilônia é chamada de cidade prostituta, mãe das cidades assassinas. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui, parece que Babilônia se torna um modelo da cidade em iniquidade. Seria melhor a gente entender isso como um fator de perversão que tem dentro de cada cidade. Grande ou pequena, você vai encontrar violência, injustiça, mentira, pobreza, desgraça, prefeito enterrando ou guardando leite, pegando dinheiro de educação e botando no bolso. Você vai encontrar tudo isso. Um fator de desgraça. Mas é interessante que Deus manda o seu povo para dentro dessa cidade, e certo que ali era uma disciplina para o povo aprender, e diz: case aí, viva aí, coma aí, você, seu filho e o seu neto. Ou seja, o povo de Deus é enviado para a Babilônia com uma missão. E eu entendo que há um princípio aqui que a gente pode extrair. É que, embora eu e você, a igreja de Deus, vivamos no meio de uma cidade Babilônia, e a gente não possa sair dela, nós não somos dela, nós pertencemos a outra cidade. Não é mesmo? O apóstolo Paulo disse: a sua cidadania está em Natal, ou no Mossoró, ou em Recife, ou sei lá. Não, a sua cidadania é do céu. Você é cidadão do reino de Deus. Mas você é também, ou está, talvez seja melhor, como cidadão de uma realidade
humana e que você não vai correr dela, porque é Deus que determina esse processo. Então, queridos, missões urbanas não deve ser entendido como um processo que diz respeito a apenas olhar para pobre de cidade, mendigo de cidade, drogados de cidade e aquela face feia e dolorosa e indesejável que nós temos em cada cidade. Para mim, missão urbana nada mais é do que a ação da igreja que está plantada em uma cidade. E é nesse aspecto que a gente vai exercer, tendo como base essa estrutura aqui de Deuteronômio, de Jeremias 29. Eu estou com a multimídia lá para vocês? Já? Não. Beleza? Bom, então eu vou começar aqui mostrando um gráfico. Esse gráfico ele foi produzido pela ONU e mostra uma ascendência da tendência humana pela questão urbana. E se você notar direitinho, haverá um número aí imenso de megacidades. Uma cidade é chamada de mega quando ela ultrapassa 1 milhão de habitantes, tá certo? E existe também outro grupo de cidades que ultrapassam 10 milhões de habitantes. E essas coisas parecem que estão sendo cada vez mais progressivas no mundo. E se nós olharmos 2025, nós vamos encontrar mais de 600 cidades no mundo, no planeta, com mais de 1 milhão de habitantes. E aí você tem cidades no Brasil, um bom número de cidades que já ultrapassaram 1 milhão de habitantes. E nós já temos uma acima de 10 mil e outra, que é o Rio de Janeiro, já chegando perto dos seus 10 milhões de habitantes. Mas o fato que me chamou mais a atenção é aquela barrinha roxa. Ela diz que em 2025, 97% de todos os seres humanos do planeta estarão morando em uma das cidades da Terra. Ou seja, pensar em missão fora da cidade é pensar apenas em 3% da população global. Qual é a nossa próxima barreira missionária? Diga. Qual é? As cidades. Ou você planeja a igreja para atingir a cidade e o que está acontecendo nela, ou você vai perder o trem das mudanças. Então, isso é irreversível. E mais sério ainda, sendo Deus um Deus que tudo sabe, e sendo Deus um Deus soberano que faz tudo como quer, estaria acontecendo isso sem Ele saber e sem Ele querer? Você acha? Não seria isso um mover de Deus? Porque para mim isso é facilitador. Juntar todo mundo num lugar para eu pregar o evangelho para aqueles que estão juntos. Difícil às vezes quando eu vou para o interior e você vai ver onde é que estão as pessoas. Um mora aqui, 2 quilômetros depois mora outro, 3 quilômetros depois. Aí é bronca. Aí é difícil. Mas quando você vai numa rua, tem 50 famílias de um lado, 50 famílias do outro, você começa a perceber que a realidade difere. Muito bem. Vamos caminhar e para o que eu quero hoje pela manhã, ou pela tarde, mostrar algo fundamental. Não se preocupe com água agora não, que eu só bebo no final. Então, obrigado. Teologia. Essa palavra é mal entendida. Teologia, alguns dizem que é o estudo de Deus. Eu digo que isso é impossível. Você não pode estudar Deus. Você só pode estudar aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo. Isso aí é as Escrituras. Então, teologia é o que Deus disse para a gente através da Escritura. Então, toda vez que você ouvir essa palavra teologia é o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus diz. E mostrando um gráfico todo, eu vou pedir ao irmão lá da transparência que mostre todo o gráfico aqui agora, para ficar mais fácil. Nós temos alguma coisa que é ideal e temos algo que é real.
A teologia, ela não trabalha com adaptações. Por exemplo, a primeira carta de João diz assim: essas coisas, filhinhos, eu vos escrevi para quê? Não pequeis. Isso é possível? Você pode dizer assim: depois de ter estudado a carta de João, eu vou passar o resto da minha vida sem pecar. Não, você não consegue não, meu irmão. João, sabendo dessa realidade, ele chega e diz assim: porém, se alguém pecar, não entre no mar de lama, não entre no mar de culpa, não entre em DP espiritual, porque você tem um advogado no céu. Amém? Então, ele mostra um real, que é a minha situação, que eu não posso mexer nela. Por mais que eu queira não pecar, eu vou pecar por palavras, pensamentos ou ações. Mas a palavra de Deus não deixa me revelar o ideal a ser buscado. E nem por isso a gente para de lutar contra o pecado. Porque alguns podem pensar assim: tem tanta miséria na cidade, tem tanta pobreza da cidade, que a igreja é melhor não se envolver. Vai resolver. Qual é a igreja que vai acabar com a pobreza da cidade? Diga aí. Qual? Nenhuma. Então porque a gente não consegue acabar com a pobreza, a gente não vai fazer nada. Seria a mesma coisa eu pensar assim: bom, já que eu não posso parar de pecar, vamos cair na gandaia. Não posso parar de pecar. Desgraçado homem que sou. Estou até usando a palavra do apóstolo Paulo. Não, meu irmão, porque o Espírito de Deus que habita em mim não permite que eu faça isso. Então, o cristão é um ser humano em luta contra o pecado, e a igreja é o organismo de Deus em luta contra o avanço do pecado no mundo. Não podemos imaginar a igreja de Cristo dentro de uma cidade de braços cobertos, vendo o pecado dançar, enrolar, fazer, matar, destruir, acabar com famílias, e a igreja se fechando dentro de um lugarzinho dizendo: isso aqui é o céu. Como podemos pensar nisso? Bom, 3 posturas se surgem hoje e precisam ser colocadas. Pode ir para frente um pouquinho, meu querido. Que são as chamadas 3 teologias. 3 grupos de pessoas ou de igrejas que hoje vocês precisam conhecer antes da gente entrar na questão prática que eu quero deixar para amanhã da tarde. Nós conhecemos um grupo, vocês também conhecem, que eu chamo o grupo da teologia do gueto. Você sabe o que é gueto, não sabe? É aquelas pessoas que se fecham. Uma tribo é um gueto. Então eles se fecham, têm a sua própria estrutura, o seu jeito de ser. Pois bem, hoje em dia nós estamos criando as igrejas gueto. O que é do mundo eu não posso, mas o que é da igreja eu posso. Então você tem uma febre hoje de gospel. Eu não posso ouvir música, se for gospel eu posso. Eu não posso ir show, se for gospel eu posso. Eu não posso ir para cinema, se for gospel eu posso. E começa a se criar dentro da cidade uma certa estrutura que dizendo: isso é do diabo, isso é de Deus. Eu pastoreava em Cuiabá, Mato Grosso, e lá nós morávamos numa casa. E uma senhora chegou na nossa casa, olhou para uma planta que nós tínhamos no terraço, muito bonita, flores bem grandes, amarelas e verdes, com tons ainda de branco. A mulher olhou assim e disse: pastor, o senhor tem uma planta do diabo na sua casa? Chamam ela de comigo ninguém pode. Aí eu parei e disse: minha irmã, estou diante de algo novo. O senhor não sabia disso, pastor? Não, que o diabo criou alguma coisa, não. Eu sei que ele costuma tomar coisas, mas ser dele não é. Porque o ladrão, quando toma alguma coisa, o que ele toma não é dele. Pode estar com ele, mas não é dele. E até onde eu sei, quem criou essa planta foi o meu Deus. É certo que a senhora botar ela na boca aí, vai arder que só. Mas isso não tem nada a ver com planta do diabo.
O diabo não é dono de nada, de absolutamente nada. Mas essa teologia cria uma cidade do diabo e uma cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? A igreja e todas as coisas que tem um crente dessa igreja na frente. Padaria de crente, açougue de crente, alfaiataria de crente. Essa é boa, a roupa é abençoada. Ah, mas aquela mulher que costura a roupa é do diabo. Não use não, meu irmão. Porque toda vez que ela costura lá, ela dá para o diabo. Está botando o diabo no couro. A gente está rindo, mas isso é fato. Isso é fato. Já teve uma mulher de uma líder aí, que eu não vou dizer o nome, de uma igreja grande aí. Antes dela entrar no avião, ela perguntou se o piloto era crente. Então, ela só voa agora se o piloto for crente. Não for crente, não vou. Então a gente começa a entrar dentro de uma estrutura de que a igreja é uma espécie de quartel-general e tudo que está fora da igreja é inimigo. Eu vou lá para conquistar alguns, trazer para cá. Eu vou lá, faço algumas coisas, obter o meu sustento, volto para cá. E cria essa guerra entre igreja e, entre aspas, aquilo que é diabólico. E nesse tipo de teologia, nós não somos do mundo. Eu não sou desse mundo. Então o que você é? Eu sou um ET do céu na terra. E aí o crente, quando ele abraça isso, ele é esquisito. E fica esquisito mesmo. É como se Deus não tivesse criado ele parte material. Ele espiritualiza tudo. Tudo é espiritualizado. Então, se ele está doente, é o demônio da tosse. Se ele pegou pneumonia, é porque aquele demônio chamou outro, agora é da pneumonia e da tosse. Se alguém da família comete imoralidade, é porque agora tem um demônio da imoralidade dentro de casa. Ninguém é responsável por nada. Eu estou querendo mostrar a vocês que, quando a gente começa a olhar essa estrutura, a gente cria um evangelho que não é mais humano, que não tem mais ligação, como se Deus não quisesse que a gente fosse corpo. E eu escolhi esse texto, porque quando Deus mandou o povo dele cativo para a Babilônia, sabe qual foi a ordem? Faça financiamento na Caixa Econômica e compre uma casa. Arruma um trabalho para fazer e ganhe dinheiro para viver. Porque você vai ficar nessa cidade um bocado de tempo. Se arrume por aí, viu? Comece a viver. E tem mais. Você, povo de Deus, que tem acesso a mim, Deus falando, peça para eu abençoar essa cidade, porque a paz que você vai ter vai depender da paz que eu der para essa cidade. E aqui tem algo fantástico. Só o povo de Deus pode interceder. Quem não é povo de Deus não tem o privilégio de interceder, não. Por isso que Deus disse para o povo de Israel: eu estou mandando vocês como disciplina para lá, mas lá vocês serão meus missionários. Peçam para eu abençoar a cidade de Babilônia, mesmo sendo uma cidade perversa, cruel e imoral. Porque quando eu abençoar essa cidade, vocês serão abençoados também, porque vocês fazem parte dessa cidade. Quantas vezes nós, como crentes, estamos orando pela nossa cidade? Meter o pau, eu sei que a gente mete. Oh, que beleza! Falar mal de prefeito, eu vi todo mundo falando do prefeito de Olinda, onde nós dizemos: ah, seu Renildo, membro da minha igreja, vive falando do prefeito. Mas você já orou por ele, meu irmão? Só se for para ele morrer, pastor. Puxa vida, como a gente não consegue perceber quem é o povo de Deus na cidade. O que nós somos na cidade? Um gueto? Por hipótese alguma. Não somos gueto. Deixe-me mostrar o próximo slide. É a teologia de imersão. Se o gueto é esse sectarismo, esse isolacionismo social,
que não se envolve com nada, a não ser com as atividades que a própria igreja executa, a imersão começa a dar importância não a quem faz, mas ao que é feito. Por exemplo, vocês conhecem Legião da Boa Vontade? Vocês têm ideia quantas crianças esse negócio de Paiva Neto atua? Você tem ideia? Quantas crianças a Legião da Boa Vontade atende no Brasil? Sabe? Mais de 1 milhão. Aí o cara faz com tanto ato de bondade assim. Será que Deus não está agindo atrás ou por detrás de Paiva Neto? Sim ou não? Os crentes hoje, depois do almoço, ficaram tudo mudo. Isso. E alguns pastores pelos resultados das suas pregações, não pela ação do Espírito Santo na igreja. Quando você vai convidar um pastor na sua igreja numa campanha evangelística, você chama um pastor que quantas pessoas se converteram com ele? 1, 2, 3 ou 100? Qual dos dois você escolhe? O que converteu já 100 ou o que converteu só 2? Você vai chamar quem? Diga. Não. Pois é, eu tenho 3 pastores na igreja e vou fazer uma campanha de evangelização. É o pastor da igreja que prega? Não, ele não é bom de evangelismo, né? Tem que vir um de fora, que é bom. Como se dependesse do que fala e não do Espírito que age. E aí a complicação é grande. Mas nós estamos vivendo essa realidade onde o que acontece, irmão, é mais importante do que quem faz. E se esquece que Deus não usa vasos impuros. Quando no meio do povo de Deus tem vasos impuros, Deus para. Estão lembrados de Caim? Ou de Acã? Havia um homem, uma impureza lá dentro. Foi o que Deus fez? Pode parar. Na igreja nascente, tinha lá um casal que tentou enganar a igreja e mentiu ao Espírito Santo de Deus. O nome deles? Até hoje você sabe o nome do casal. Gente, isso aconteceu há quase 2000 anos. E vocês estão me dizendo o nome do casal. Eita disciplina para quebrar. E tem gente que reclama quando a gente diz o nome de quem está fazendo as coisas erradas na igreja. Pois o Espírito Santo fez registrar o nome dele por resto da vida. Até hoje a gente sabe, Ananias e Safira, já aquelas pestes. Vejam, olha o que eu estou dizendo para vocês aqui, nesse ponto, que Deus não tolera o pecado. E se a gente ainda continua vivo, a Bíblia diz que é por causa da misericórdia. Ou seja, o instrumento é importante. E é por isso que o escritor de Hebreus diz: sem santificação é impossível você agradar a Deus ou ver a Deus. Não tem jeito. Não tem como. Então, queridos, a imersão começa a olhar o resultado. Então não importa quem faz, importa o que está acontecendo. Teve um missiólogo, veja que ponto chegou. Um missiólogo lá para o lado da Coreia, e ele chegou e disse assim: o missionário de Deus aqui nesse lugar pobre é o búfalo. Eu achei um negócio esquisito demais. Inclusive ele escreveu um livro chamado O Búfalo, um missionário chamado Búfalo d'Água. Sabe por quê? Porque aquela comunidade vivia do búfalo, da carne do búfalo, da pele do búfalo, da leite da búfala, do trabalho desse animal. E aí ele pergunta: quem foi que criou esse animal? Deus. Quem fez ele abundante nessa parte do mundo? Deus. Então esse bicho é missionário de Deus. Entendeu qual é a lógica? Então, olhando isso assim,
Nós começamos assim: quando o governo está fazendo uma ação boa, quem está por trás? Nessa teologia, Deus. E o que a igreja deve fazer? Se associar. Se um centro espírita está fazendo uma ação muito boa e beneficiando as pessoas, o que a igreja deve fazer? Se associar. Porque a agenda é o que importa. Vocês pensam que não tem igreja assim? Tem. Você não pensa que não tem membro que pensa assim? Pastor, importa é fazer o bem, não importa quem. Não é a quem, não importa quem faz. Como se o reino de trevas não pudesse se disfarçar em ministro de justiça. Ou você acha que o diabo não faz coisa boa? Entre aspas. Pense no que eu estou dizendo aqui. Enquanto a armadilha não dispara, o queijo é gostoso para o rato. Enquanto o veneno não faz efeito, é gostoso para o animal quando ele está comendo a isca? Para ele aquilo é bom ou ruim? É bom. Por isso que há caminhos que ao homem parece direito, bom, mas o final deles são caminhos de morte. Se uma pessoa está sendo, digamos assim, alimentada e gostando do que faz, e o resultado é morrer longe de Deus, você acha que isso é uma coisa boa? Deixa eu terminar rapidamente para você ver o que eu estou dizendo. No mês passado eu estava conversando com um morador do prédio que adquiriu um câncer pulmonar por muito fumar. E o seu estado já está bem crítico. E ele dizia para mim: pastor, o culpado sou eu. Eu sou o culpado. As pessoas me diziam que isso aqui ia causar o que eu estou vivendo. Palavras dele. Mas eu gostava de fumar e decidi fumar. Esta é a estrutura que você encontra dentro da cidade. O que você gosta? O que você quer? A cidade, cada vez mais, quanto maior, quanto mais moderna, oferece o que você gosta. Uma criança das nossas igrejas urbanas, conversando com um missionário do interior, perguntou para o missionário: onde você mora tem shopping? O missionário disse: não. Tem parque de diversão? Não. Tem praia? Não. A criança perguntou: e como é que você mora num lugar desse? Gente, isso já é a mentalidade urbana influenciando os nossos filhos. Se essa criança com essa mentalidade continuar assim, no dia que o Espírito Santo dizer assim: quero você em tal lugar, a resposta dela vai dizer: Senhor, por acaso alguém mora num lugar desse? Não, ninguém mora lá. Nessa mentalidade, irmãos, o shalom, a paz de Deus, é o aqui e o agora. Tem muita igreja levando milhares para estacionamentos, mandando botar a mão na cabeça e dizer assim: Senhor, eu declaro, daqui a 5 anos o Senhor vai me dar um apartamento na beira-mar, de preferência na Ponta Negra. E se o Senhor não me der, eu cobro. É agora. É o aqui, é o agora. É o momento que eu estou vivendo. É o instante que eu estou vivendo que importa. Deus está agindo aqui, o além é para o além. Sem gastar mais tempo, indo para um terceiro e último aspecto que nos interessa, que é o que reflete o texto de Jeremias capítulo 29, é preciso entender que a igreja é e não é, já está e ainda não está. Não é questão de parece, mas não é, é diferente. Ela é e não é. Ela está e não está. Não é parecer. Então, a igreja é comunidade deste mundo?
É. Mas ainda não é comunidade plenamente do mundo espiritual. Já gozamos parte disso aí. Nós já estamos livres do poder do pecado, mas ainda não estamos livres da presença do pecado. Nós já gozamos das bênçãos espirituais de Deus, mas ainda não desfrutamos de todas as bênçãos espirituais de Deus, e materiais também. Então a igreja vive essa dubiedade do já e ainda não. Meus irmãos, vocês já são salvos? Ainda não. O pecado ainda tem certos efeitos sobre vocês. O reino de trevas ainda mexe com vocês. Vocês ainda não estão salvos do reino de trevas. Então, Efésios 6,10 diz o quê? A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra quem? Contra os príncipes e governadores das regiões espirituais, gente diabólica ou espíritos diabólicos. Eu não estou livre disso. Você não está livre dessa luta espiritual. Não está. Eu estou salvo de outras coisas, já. Mas disso não. Então, isso é que eu falo do já e do ainda não. Nós interagimos na cidade. Nós somos igrejas da cidade. O que você faz segunda de manhã? Acorda, come e vai para onde? A grande maioria de vocês vai para a cidade. Vai interagir. Tem trabalho na cidade. Se você olhar a vida do profeta Daniel, o que Daniel era? Alguém me diga. Daniel era o quê? Puxa, gente, não acredito. Falem alto. De onde? Não, copeiro não. Do rei, ele era administrador do rei. Que administrador do rei é o quê? Hoje em dia ele seria o quê? Funcionário público, rapaz. Não é não? Um assessor do governador, etc., estivesse lá dentro, tal, um ministro, funcionário público. Mas nós chamamos ele de Daniel, o profeta. Mas toda a história dele não tem nada a ver com um homem pregando na rua, tem? Não tem. Tem um homem no local de trabalho. Um homem administrando altos cargos. Profeta de Deus lá. Dentro do reino. Isso é que eu chamo igreja na cidade. Ou seja, o ministério missionário da igreja começa segunda-feira de manhã, quando a igreja de Deus é espalhada na cidade. Começa aí. Mas nós percebemos coisas completamente diferentes. Nós achamos que a estrutura da missão começa quando a igreja sai da cidade e se junta num lugar fechado. Bom, meus amigos, aí eu pergunto, quando a gente se junta num lugar fechado, tanta gente ao mesmo tempo aqui dentro, eu pergunto qual é o efeito e qual é o impacto disso na cidade. O impacto é, a lei agora manda a gente botar ar-condicionado e isolar acusticamente as nossas reuniões. Por quê? Porque estava incomodando o vizinho. Os nossos ajuntamentos estão provocando isso nas cidades. Os carros começam a incomodar. Ou seja, nós invertemos o nosso papel urbano. Somos mais guetos do que uma comunidade que evangeliza, que implanta, que marca. E nós deixamos de ser frente, face, para ser cauda.
Como assim, pastor? Depois que todo mundo faz, a igreja faz. Depois que todo mundo manda mantimento, roupa para uma catástrofe, aí a igreja chega lá com a sua caminhonetezinha, mandando alguma coisa. Depois que todo mundo tomou uma providência, aí a gente chega lá fazendo alguma coisa. Depois que a coisa ganha proporções monstruosas e que são contrárias, aí a gente aparece dizendo, sou contra. Mas, não sei se você sabe, essa coisa que estão falando hoje nesse estado político por aí, estado laico, estado laico, estado laico, você sabe de onde veio isso? Reforma protestante. Foi a nossa fé evangélica que, olhando as escrituras, disse assim, César é César, governo de igreja é de quem? É de Deus. E quem ensinou isso? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem ensinou isso? Jesus. Esse governo humano, Deus não tá, quer dizer que Deus não está por trás dele? Está. Mas o princípio que rege o povo de Deus não é o princípio que rege todo mundo que não é povo de Deus. Não funciona assim. Para funcionar assim, meu amigo, tem que ser teocracia. Sabe o que é teocracia? Qual o governo da igreja? Qual? Democracia. Democracia é governo do demo. Não, demo quer dizer povo. Quer dizer demônio não, viu? Mas tem algumas igrejas que pensam que o governo dela é democrático. Eu digo, meu Deus do céu, essa é a igreja do homem, não é a igreja de Deus. A igreja não pode ser democrática. Cada membro consulta o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, falando pelos seus membros, teologicamente, exerce o governo de Deus na igreja. Você não tem direito de escolher. Diga, meu irmão. Aí eu digo, são diabólicas. Se é democrática, é diabólica. Está errado. Senhor, o que queres que eu demonstre como tua vontade? Pareceu muito bem aos apóstolos e aos presbíteros da igreja de Jerusalém. E a Bíblia diz que com a anuência de quem? Atos 15. Atos. Do Espírito Santo de Deus. Igreja que não consulta o Espírito Santo de Deus para estar juntas e decidir, começa a copiar a coisa do mundo, que não existe, não é assim. Eu digo, minha igreja, vocês não têm autoridade nenhuma de escolher pastor, ou presbíteros, ou diáconos. Vocês não têm autoridade de escolher, nem dar a ninguém. Vocês têm o privilégio de reconhecer ministérios que o Senhor chamou. Reconheço nesse homem, reconheço nesse homem, reconheço nesse homem. Aí você pode. Mas dá, vamos fazer desse homem presbítero, vamos fazer desse homem pastor. Vocês não receberam isso. Diga, meu irmão. Vai falar isso mesmo, né? Atos 6, da escolha dos diáconos. Já está, reconhecer, escolha aquele, olha mesmo, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e já apto, é reconhecimento. Ele não disse assim, escolham aí, tudo bem o que vocês escolherem, eu dou sabedoria, eu dou o Espírito e eu dou a capacidade. Não foi assim. Primeiro, eles são cheios do Espírito, estou olhando, são cheios de sabedoria, são. Estão aptos para isso, estão. Reconheçam nesses homens isso. Tanto é que a igreja não teve dificuldade de dizer quem foi. É um instrumento que Deus deixou para a gente tentar errar. Agora, esse não é o nosso foco aqui não, doutrinar, hein, irmãos, por favor. Não vamos discutir governo de igreja aqui não, que isso a gente não chega a lugar nenhum não. Eu só quero que a gente comece a entender
que o ser humano, ele é governado pelo Espírito. Você não tem o direito de governar. A cabeça é Cristo. Se você não é cabeça, você não toma decisões. Você obedece. Escolha entre vocês dois, mas quais são, né? 13. Atos 13 é Antioquia. Para mim, fulano e fulano. Eu quero eles dois. Isso. Só para a gente terminar aqui hoje, só esse assunto entrar no que eu quero, no showroom, a igreja precisa mostrar que porque Deus é o seu Senhor, ela está na ponta naquilo que Deus faz, e não na cauda. A igreja precisa ser modelo. Eu fico com vergonha quando eu vejo jovens americanas não cristãs fazendo campanha de pró-virgindade, e a igreja não faz isso. Por que nós não somos daqueles que fazem campanha pró-virgindade? Pelo contrário, a estatística mostra que 70% dos jovens cristãos brasileiros já tiveram sexo antes do casamento. Ora, nós estamos na cópia do que o mundo está fazendo, ou o mundo está olhando para nós como modelos de Deus? Mas está dentro da igreja, não é voltado para o mundo. Esse aqui é o grande problema, querido. Aí é gueto. Nós estamos tão preocupados, nós já deixamos tanto de ser modelo, que temos que tratar agora dos problemas que importamos. Eu estou falando de uma realidade de igreja, porque eu sou pastor há mais de 35 anos de idade, e eu sei o que é isso. Há muita coisa, gente. É muita coisa. Eu não quero entrar em detalhes aqui, mas eu quero que você entenda que o fato de sermos igreja de Deus nos coloca numa posição de vanguarda, de entender qual que é a nossa posição. Sabe o que é o assunto mais polêmico hoje no Brasil, que está se falando mais por aí? É a questão de homofobia, não é mesmo? Eu não vejo problema com esse negócio, eu vejo problema com quem pratica. Porque quando você lê em Romanos 1, a partir do versículo 18, você vê Deus entregando os homens para praticarem isso. Vocês não querem saber de mim? Tudo bem, entregue vocês a fazerem coisas inconvenientes, mulher com mulher, homem com homem. Ora, se Deus abre mão, eu vou proibir? Olha, gente, não é que Deus aprove. Deus diz assim: você quer ficar sujo? Fique mais ainda, pode entrar. A Bíblia é clara, 3 vezes o apóstolo Paulo diz: Deus entregou tais homens a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E a lista vem. Essa é a nossa postura. Essa é a nossa postura. Agora, como é que a igreja é mais showroom? Como é que isso acontece? Deixe-me trabalhar um pouquinho mais na questão da encarnação do verbo. Próximo slide. É preciso entender que o que Jesus Cristo fez foi entrar dentro de uma realidade contextual, histórica, econômica e social para comunicar uma mensagem. Vocês acham que a roupa de Jesus era qual? A que você está usando? Você acha que os sapatos de Jesus tinham algum a ver com o que você está usando? Você acha que a comida que Jesus comeu tem alguma coisa com a que você come? Você acha que Jesus Cristo era alguém que as pessoas olhavam e diziam assim: que cara esquisito? Você acha? Com certeza não. Ele viveu o seu tempo. Então agora eu preciso saber qual é o limite da igreja entre viver a realidade que nós estamos e não viver a realidade que nós estamos na cidade para comunicar o Evangelho. É isso que nós queremos. O projeto de vida da igreja na cidade não é se dar bem,
Nós não fomos chamados para nos dar bem nesta vida. Isso é um grande problema. Nós fomos chamados para comunicar o Evangelho por palavras, por ações, pelo nosso testemunho, presença, proclamação, testemunho, e até pela manifestação de poder, que eu não descarto isso não. Coisa que está ficando rara hoje no meio da igreja, não é? Manifestação do poder do Espírito Santo através dos membros da igreja. Parece que quando se fala de poder do Espírito Santo, algumas pessoas se arrepiam. Ai, negócio como esse, que isso é coisa de pentecostal. Você ser pentecostal é depender do Espírito Santo, eu sou. A minha denominação é presbiteriana. Mas se você está chamando de pentecostal, ver manifestação do poder do Espírito, eu sou. Eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer isso. Se a sua definição é essa. Nós não servimos como igreja dual, do Pai e do Filho. Nós servimos como uma igreja trinitária. A igreja do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. E igreja que derrama poder, Espírito que derrama poder para essa igreja ser igreja no mundo. Nós não temos uma filosofia de vida para pregar. Na cidade, irmãos, nós temos o poder de Deus para pregar. Preste atenção no que eu vou dizer, porque isso é fundamental daqui para frente. Se você descobrisse um remédio que inquestionavelmente cura qualquer câncer, o que você faria? Diga, meu irmão. Bom, já que eu sou crente, eu não vou dizer assim, agora eu vou ser bilionário. O crente diria, Deus me deu para abençoar o mundo, eu vou espalhar. Aí você sabe que uma pessoa que você conhece está com câncer, o que você faria? Você ia lá e levava. Você descobriu que seu vizinho está com câncer, o que você faria? Você descobriu que a irmã do seu pai está com câncer, o que você faria? Muito bem. A resposta toda seria, eu ia lá levar. Pois muito bem. Sabe o que o crente tem na mão? Um remédio que não cura câncer, cura a morte. E está calado. Sabe que o vizinho vai morrer? E não diz nada. Sabe que o chefe vai morrer? E não diz nada. Sabe que o amigo dele vai morrer? E não diz nada. Vive com ele, convive com ele, participa com ele da cidade e não diz nada. Você acha que essa igreja está interessada em falar boas novas? Ou como aquele que faz a patente de um remédio fantástico que descobre e ele não vê aquele instrumento como benefício para o mundo, mas como benefício dos doentes do mundo para mim. Quanto mais doentes, mais eu vou ganhar. Esse tipo de cristianismo não interessa, nem vem de Jesus. Mas tem muito crente que olha a igreja como solução para o seu problema. Já teve uma senhora que frequentou a minha igreja por 2 anos. Depois de 2 anos ela sumiu. E foi procurada pastoralmente por um dos pastores da nossa igreja, e ela disse para aquele pastor, pastor, eu tive um problema, e aí eu disse para Deus, se ele resolvesse o problema, eu passaria 2 anos indo para a igreja e dando dízimo. Aí eu passei 2 anos indo para a igreja dando dízimo, depois pronto, saiu, já não tenho mais essa responsabilidade. Quantas pessoas não estão pensando assim? E quantas de nossas igrejas na cidade não estão fazendo as pessoas pensarem assim? Eu vou para ali para resolver o meu problema. Resolvido o meu problema, tchau. Isso é utilitarismo, jamais evangelho de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados como igreja da cidade para anunciar uma filosofia de vida. Nós fomos chamados para apresentar uma pessoa. Por isso que eu fiz esse slide aqui. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, continua entre nós. Eis que eu estou com vocês
Todos os dias, mas tem crente que pensa que Jesus está no céu, longe. Ele disse: negativo, eu estou com vocês. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 17, versículo 18. Veja o que esse Jesus presente disse para a sua igreja. Alguém me diga a hora, por favor, para a gente se controlar um pouco. 3:19, tem mais 15 minutinhos. O que Jesus Cristo disse? Assim, Jesus falando para o Pai: assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os envio. Assim como Jesus andou de cidade em cidade, olhando as pessoas, anunciando o Evangelho, interagindo com as necessidades das pessoas, Jesus está dizendo: eu também envio a minha igreja. É isso que está acontecendo, querido, conosco? Deixe-me mostrar uma estratégia mostrada pelo apóstolo Paulo, e esse slide seguinte mostra justamente o que o apóstolo Paulo fazia, e como é interessante essa questão da comunicação do apóstolo Paulo. Primeiro é a opção de Paulo por cidades. Basta você olhar assim: as cartas de Paulo eram para quem? Igreja de onde? De Roma, de Éfeso, Tessalônica, Filipos, Efésios. Isso é tudo o quê? Cidade. Paulo optou por atingir as pessoas através das cidades, porque ele sabia que já daquela época a aglomeração urbana era um fator facilitador da missão da Igreja de Cristo. Dentro das cidades ele sabia que tinha um grupo de pessoas interessadas, ou que já conheciam em parte o Evangelho. Muitas pessoas acham que catolicismo é problema para o Evangelho. Eu digo que não é, para mim é facilitação. Respondam comigo: Igreja Católica Romana crê em Jesus Cristo nascido da Virgem Maria? Sim, não. Igreja Católica Romana crê que existe céu e inferno? Sim, não. Igreja Católica Romana crê que existe Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo? Sim, não. Igreja Católica Romana acredita que Cristo veio a esse mundo, morreu numa cruz e ressuscitou? Sim, não. Você já disse que isso é dificultador? Dificultador você chegar numa cultura que nunca ouviu falar nada acerca de Jesus. Isso é dificultador. Como é que eu vou apresentar? Por onde eu começo? Que ligações eu tenho? Queridos, o nosso Brasil, diga assim, é meio informado, mas por meio ninguém chega no céu, né? O diabo sabe de tudo isso e não está salvo. Então, saber dessas coisas não gera ninguém como filho de Deus. Mas são essas coisas que levam a fé única no Filho de Deus que salva. Eu tive a experiência de, na minha casa, tinha um grupo de evangelização de vizinhos, e uma das senhoras lá disse assim: posso trazer uma amiga minha que é freira? Pode. E a freira começou a participar. E eu perguntei para ela: a senhora tem Bíblia? Disse: tem. Qual é que a senhora tem? Ave Maria. Eu disse: muito bem, pode trazer. Eu só uso o Novo Testamento, não sei se você sabe, o Novo Testamento católico é igualzinho ao nosso, igualzinho. A diferença dos livros católicos está no Antigo Testamento, não no Novo. E eu uso só o Novo. E aí começamos a estudar Jesus, Maria, a partir da Bíblia. Cada vez que eu abria um texto, mostrava de Jesus e família, Jesus e salvação, aquela mulher abria uns olhos bem grandão assim. No final todo mundo saiu e disse: pastor, posso conversar com o senhor? Disse: pode. Ela disse: nunca, em 6 anos que eu estudo, nunca ninguém me mostrou essas coisas na Bíblia. Nunca. E eu estou vendo que é verdade. Ela voltou, chegou para a superiora, pegou os textos que eu dei e disse: Madre superiora, eu preciso que a senhora me explique isso. Sabe o que a madre disse? Você está frequentando reunião de crente, é? Ela disse: estou.
mas eu não estou lhe perguntando sobre reunião de crente, eu estou lhe perguntando sobre a Bíblia. E a madre disse: se você continuar indo para a reunião de crentes, você não pode continuar como freira. Aquela mulher largou o hábito por causa da palavra. Mas quais são as bases daquela mulher? Qual era? Catolicismo. Bíblia, palavra de Deus. Jesus revelado nas Escrituras. Virgindade de nascimento, Bíblia. Quando ela viu que a Bíblia ensinava, ela disse: não, peraí, não é assim. Não é assim. Mas alguém precisa fazer isso. Alguém precisa abrir as Escrituras e começar a ser ousado. Paulo fez isso. Em Listra, há um fato fantástico. Você sabe onde é que Paulo estava pregando na cidade de Listra? Na feira. Quem é do interior? Aqui, cidade do interior. Pronto, meus irmãos do interior. Qual é o dia de feira lá? Sábado. Vai uma meia dúzia, né? De sexta para sábado, domingo e tal. 6 pessoas, 4 pessoas a cada sábado, não é mesmo? Meu amigo, dia de feira no interior parece formigueiro agitado. Agora eu te pergunto, qual é a igreja evangélica que tem um trabalho na feira? Tem aí, meu irmão? Fantástico. Fantastique. Primeira vez que eu estou ouvindo isso, em 10 anos que eu falo sobre isso. Na feira. Diga, meu irmão. Pois é, mas o culto, eu ainda acho aí uma certa descompasso. Mas a barraca, água é de graça, eu botaria uma placa assim, ó: quem beber dessa água nunca mais terá sede. Se eu não botasse, mas eu botaria. Aí os homens chegavam lá: que água é essa? Eu digo: bom, essa aqui é da companhia da cidade, mas eu tenho uma aguinha aqui fantástica, tem 5 minutos para conhecer. Se beberes, nunca mais terás sede. Aí ele senta e eu falo da água da vida. É isso que eu digo, é contextualização. Foi isso que Paulo foi fazer lá na feira, viver a realidade daquela cidade de Listra. Paulo era um erudito, meus queridos. Quando ele vai para Atenas, aí está a situação seguinte: ele não vai para a feira. Para onde ele vai? Para o teatro. Ele vai para o lugar dos filósofos. Ele vai dar uma aula no anfiteatro da Universidade de Atenas. E a fala de Paulo em Atenas é completamente diferente da fala de Paulo em Listra. Num ele é erudito, no outro ele é simples. Então, e uma coisa importantíssima, queridos: Paulo usou cartas. Aí você faz: e daí? E daí que naquela época não tinha correio não, meu filho. Nem WhatsApp, nem e-mail, nem telex, nem telegrama. Naquela época, papel era coisa cara. E escrever, privilégio de alguns. Mandar uma carta, só quem tinha grana. Como é que você vai mandar uma carta de um lugar para outro? Ou fulano ia de cavalo, ou ia de navio, ou ele ia a pé. Ou seja, ele estava usando o meio de comunicação mais caro e mais moderno da sua época. O que tem de top, ele usou. E às vezes a gente está agindo como se fosse comunidade de 1950. Tem igrejas, irmãos, veja, eu estou falando de comunicação do Evangelho. Tem igreja ainda hoje que eu não vou criticar, porque a gente, não é uma crítica, é uma constatação. Mas tem igreja que quando você entra assim, você fala assim: minha avó era membro daqui.
E soa para um habitante da cidade do século XXI como um museu. Quem já visitou o museu aqui? Levanta a mão. Quem já visitou 2 vezes o mesmo museu? Levanta a mão. 3. Tu trabalha no museu, cara, só se for. Ou está levando gente para o museu, mas você mesmo não. A gente vai uma vez no museu e depois diz o quê? Acabou. Não é o meu tempo, não bate com a minha vida, mostra o que não é e o que foi. Tem igreja que não é mais o padrão do século XXI, é o que foi no século XX. Então as pessoas entram, vêm, e qual é a sensação? Isso não é daqui, isso não é para mim. Eu quero que vocês comecem a entender, irmãos, que não é esse ambiente que faz alguém crer no Evangelho ou não. Deus pode converter pessoas nos ambientes mais estranhos e mais absurdos que você possa imaginar. Mas cabe ao crente estabelecer os meios para facilitar o anúncio do Evangelho. Nós não estamos facilitando. Nós estamos muitas vezes complicando, escondendo, calando e não participamos. Não participamos por quê? Aqui nós estou mostrando para vocês que o objetivo da estratégia é captar a atenção, mostrar a mensagem e se fazer compreendido. As nossas igrejas nas cidades fazem isso. Captar a atenção, mostrar a mensagem e fazer-se compreendido, entendendo que é o Espírito Santo de Deus que é capaz de converter e convencer uma pessoa. Essas 3 coisas são tarefas nossas de igreja na cidade. E sem isso aí, meu irmão, essa igreja não vai funcionar. Se a igreja não entender que ela tem uma ação em todos os meios da cidade, nesse aspecto, deixa eu dizer uma coisa bem prática para você entender o que eu estou falando. Eu conheci uma moça, senhora chamada Nadira, década de 80, trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Naquela época não tinha impressora disponível para todo mundo, era máquina de datilografia. Ela chegava meia hora antes no seu trabalho e datilografava um versículo do bíblico, 40, 50 vezes, e colocava aquele versículo bíblico em cima de cada mesa do departamento onde ela trabalhava. E tinha uma senhora lá que era revoltada com a Nadira. Eu já lhe disse para não colocar esses versículos na minha mesa, não coloque mais. E a Nadira não deixou de colocar, até que um dia a Nadira se aposentou. Não sei quanto tempo depois que ela se aposentou, esta senhora que a criticava e reclamava bateu um dia na porta da casa da Nadira e ela disse assim: minha irmã Nadira. E aí quando a Nadira ouviu esse minha irmã, disse: opa, tem coisa. Disse: eu vim aqui fazer 2 coisas. Primeiro, eu vim pedir perdão a você pelas vezes que eu lhe tratei mal, pelos versículos que você botou em cima da minha mesa. A segunda coisa é que eu vim agradecer a você, porque quando Jesus me converteu, eu vi que todos os versículos, ou muitos dos versículos que você colocou em cima da minha mesa, a minha mente já havia guardado aqueles versículos, e o Espírito Santo usou muitos daqueles versículos na minha cabeça. Sabe o que é isso, irmão? Igreja fazendo diferença. Igreja no mundo é diferente. Não estou ali só para ganhar dinheiro, mas para fazer Cristo conhecido. Quando a igreja pensar assim na cidade, todos os seus membros são missionários. Faça uma coisa domingo que vem. Se você é pastor, ou se você tem acesso ao seu pastor, faça o seguinte: chegue para os membros da sua igreja domingo que vem, ou peça para o seu pastor fazer o seguinte: quero conhecer os missionários que estão conosco aqui hoje à noite. Por favor, fique de pé.
Quantos ficam de pé na sua igreja? Quantos? Se você perguntar isso na minha igreja, a igreja todinha fica de pé. Todinha. Por quê? Porque não tem sentido falar em igreja que não seja formada por missionários, que atuam perto, longe ou muito longe. Não é a distância da igreja que classifica um missionário, é se ele anuncia Cristo ou não. Você concorda com isso ou não? Ou a vocação missionária da igreja é apenas para alguns? Concluindo, vamos mudar, irmão, para o slide direto da igreja. Aí a gente conversa um pouquinho. A minha pergunta, queridos, para a gente fechar aqui: o que estamos fazendo nesses últimos 50, 60, 70 anos? O que mudou? Que tipo de igreja nós somos? Que impacto nós causamos na cidade? Vocês vão casar, plantar uma árvore, comer fruto dela, seus filhos vão casar, vão crescer, seus netos também. Mas qual é a herança? Qual é o legado que a igreja ou você vai deixar? Quando se fala em transformação, e eu gostei bastante do tema, que não existe transformação sem a palavra de Deus, é impossível. Sem usar a Bíblia não tem como transformar nada. A transformação vem por uma igreja que não só anuncia a palavra, mas pratica a palavra e se transforma no modelo para a cidade do que a cidade gostaria de viver. Deixe-me lhe explicar com duas coisinhas só. Quantos pastores tem aqui hoje? Levanta a mão. Ótimo, pastores. Vocês estariam interessados que todo domingo, o Espírito Santo levasse um mendigo convertido para a sua igreja? Todo domingo tem um mendigo da rua, da cidade, que entra, ouve o evangelho e se converte na sua igreja. Todo domingo. Estaria interessado mesmo de coração? Sabe as implicações disso? Um pastor ouviu isso de mim e disse assim: pastor, dá para pedir a Deus de vez em quando mandar um gerente do Bradesco? Será que nós estamos interessados do pobre? Se um mendigo quiser entrar em nossas igrejas, o que ele vai ouvir? Venha, eu tenho um assento aqui especial para você. Ou o recepcionista vai dar R$1 para ele ir embora. Essa foi a contestação de um aluno do mestrado lá do Rio de Janeiro, que fez uma pesquisa sobre como os organismos sociais encaram a mendicância. Uma dissertação de mestrado. E quando ele fala de igrejas evangélicas, ele se vestiu de mendigo, esse aluno, e tentou acesso em todas essas coisas. No trecho da dissertação do aluno, que falava sobre igrejas evangélicas, ele dizia assim: nas igrejas evangélicas que eu tentei entrar, um homem, geralmente chamado de diácono, me interpelava na entrada, me dava às vezes R$1, R$2 ou R$5 e me mandava embora. Uau! Essa é a nossa marca. Agora, se nessa igreja o gerente do Bradesco entrar, será que era isso que essa dissertação diria? Ah, não. Ele estaria sentado talvez nas primeiras cadeiras onde você está. Segunda coisa que eu quero dizer: João Batista estava preso e mandou os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, João mandou perguntar se tu és o Cristo que nós deveríamos esperar, ou se ele ainda está para vir. Jesus disse: diga a João
os coxos andam, os cegos veem e o evangelho é pregado aos pobres. Irmãos, eu não sou segmentista de dividir a igreja em pedaços e dizer isso aqui é igreja de pobre, isso aqui é igreja de rico, isso aqui é igreja de classe média. Mas nós temos que entender que o nosso evangelho precisa chegar onde as pessoas não querem chegar. Nós precisamos olhar para as cidades pequenas do interior. Toda cidade grande boa que roda dinheiro tem igrejas evangélicas em duplicidade até. Toda cidade pobre do interior parece que ninguém quer ir para lá. E a cidade com menos de 1% de evangélicos, 30 mil habitantes, menos de 1% é evangélico. Dados do IBGE, não é do pastor Sérgio, não. O que está acontecendo? Se tem dinheiro, a gente está junto. Se não tem dinheiro, a gente não está. Isso é perfil de cidade Babilônia. E eu vou concluir mostrando para vocês essa tentação que a cidade produz na igreja e precisa ser cortada. Se você aprender isso, aprendeu algo fantástico. Nós fomos chamados não para ter, mas para ser. Entretanto, a cidade aparece para os seus moradores como aquela que oferece tudo o que você precisa. Última ilustração. Se você, às 3 horas da manhã, está com uma dor intensa, não passa, é muito grande essa dor, o que você faz? Como? Vai para o hospital. Muito bem. Você está no interior, numa fazenda, a 100 quilômetros de hospital. Você acorda com a mesma dor, não passa. Dói muito, não passa. O que você faz? Agora vai orar, é? Não passa. Não passa. Eu vou orar. Mas na cidade eu vou buscar o quê? Eu vou para o hospital. A cidade se apresenta como o Deus para você. Eu tenho tudo que você precisa. Basta você morar aqui. Mas quando essas estruturas saem, você percebe que tem Deus por trás. Eu não estou dizendo que você não vá para o hospital. Eu estou dizendo, Senhor, ajuda o pessoal do hospital, porque eu estou indo para lá. Mas nós confiamos tanto. Se você vê um homem entrando na sua casa, o que você faz? De noite, 2 horas da manhã, você viu, tentando entrar por algum lugar. O que você faz? 190. Eu não oro mais não. Eu vou buscar a polícia. Porque eu acho que a polícia é mais efetiva do que a proteção que o anjo do Senhor me dá. Não me estranhe o que eu estou dizendo não, mas isso é verdade. Aquele que você busca primeiro é o que você confia mais. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar polícia, hospital, bom emprego, aposentadoria e concurso público, que o resto, que é céu, essas coisas, o Senhor lhe acrescenta. Diga, minha irmã. Eu não estou lhe ouvindo. Nossa, foi mais ousado do que chamar a polícia, né? O que a gente tem que dizer é o seguinte: quando você interage com o reino de trevas com as mesmas armas dele, ele tem mais poder do que você. Você pode se dar muito mal. Eu conheci um homem que tinha um diácono da minha igreja, meu Deus do céu. Ele tinha um revólver. E ele chegou para mim e disse: pastor, o ladrão já entrou 7 vezes na minha casa, pastor. E eu tenho um revólver lá. Eu disse: você tem revólver? E se ele leva o revólver, pastor, eu compro outro. Ele leva o revólver, pastor. Está vindo buscar o que é dele, meu amigo. Você está colocando sua confiança no revólver. E quando você está colocando no revólver, o rei de trevas sabe que pode derrotar você. Agora, se você quiser botar sua confiança no Senhor, isso aí a coisa muda. Mas a gente vive tanto no mundo material da cidade, que ao invés de estar sendo o showroom influenciando a cidade, como eu estou sendo, como nós devemos ser, nós devemos
perceber que a minha vida vai ser igual a qualquer um, como se não fosse crente. E não fomos chamados para isso. Irmãos, como eu disse a vocês, esse era o modelo, esse é o padrão. Pode ser diferente. Eu poderia contar aqui muitos casos. A irmã falou um desse. Eu tenho uma missionária na igreja americana. No meio da rua, uma jovem chegou com uma faca e disse: me dê o seu celular. Essa senhora chegou, missionária, 50 e poucos anos ela, disse: olha, meu celular, esse aqui, ele funciona assim, 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 você está com fome? Aí a moça que estava assaltando ficou assim, disse: não, disse que eu acho que você está com fome. Você não queria ir na minha casa? Eu faço um jantar para você. E a ladra ficou assim e tal, e disse: não, venha, não tenha medo não, eu moro sozinho. E eu olhando Daiane falando esse negócio, eu digo: essa mulher é doida. Como é que leva uma ladra para casa que nunca viu na vida? Levou a mulher para casa, deu comida para casa, para a mulher. Está satisfeita? Estou. Agora eu vou embora. Não quero mais seu celular não, toma. Não, tem dinheiro para passagem? Tenho não, toma R$10. Por que você está fazendo isso? Vamos acabar, querido. E aí Jesus foi contado para aquela senhora. Irmãos, o poder do Evangelho é maior do que o mundo. Aprendam isso. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse povo santo que Tu colocaste no mundo com a missão para impactar o mundo, para transformar o mundo através da ação de palavras daqueles que foram chamados da trevas para a luz. Obrigado pela Tua presença na vida da Tua igreja. Ajuda-nos a sermos esse instrumento de transformação idealizado por Ti no local em que vivemos e trabalhamos. Em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.